A maioria das vezes, ou eu lembro quando eu comecei a treinar, eu achava que músculo nós desenvolvíamos como se fosse um prédio. Então eu vou construindo andar. Então eu vou aumentando, aumentando, aumentando. E não é assim. Tô passando esse início de vídeo aqui para dizer para vocês acompanhar a gente na rede vizinha para mais conteúdos no Mundo Maromba, se inscrever no canal e curtir e compartilhar esse vídeo aqui para ajudar o canal. Bora pro vídeo, galera. Eu contei pro Muzi. Fui lá, né? Pesava. Queria, né, melhorar meu desempenho. Queria tomar as coisas. Falei, queria porra, tomar as quem coisas. que é o cara? Paulo Muzi, né? Ele brecou. Fui lá, eu saí frustrado. O Muzi não quis me passar Xingando o Muzi. nada. Cara, mas a gente tem aqui, eu tenho a anotação aqui. Ele é o menino da história lá da colher de chumbo? Não, cara, esse menino da colher de chumbo era um menino de... Cara, por mais maluca que essa história pareça, ela é verdade, é um menino de Aparecida, cara. Uhum. Eu lembro que ele veio cheio, acho que uns 3 moletom, cara. Ele sentou na minha frente e falou, sei treinar, eu sei comer, eu vim aqui tomar um negócio pesado. Eu olhei assim, falei assim, cara, esse moleque não tomou nem banho, cara, pra falar em coisa pesada. E aí ele foi lá, aí eu mandei, pô, tomou colher de chumbo, filho? Ah, é o que tem que começar. Mas, por exemplo, vamos começar do caso do Ed. Por que não? Então, vamos tirar do lado questões morais, vamos falar de questões técnicas. Quantos anos você tinha em 2000? Tinha 19 para 20 anos. 19 para 20 anos, lutador de jiu-jitsu, e o objetivo dele na época ainda era ser lutador. Então você tem que imaginar o seguinte, tudo tem um trade-off, tudo tem uma troca. Né? E quando você tem 19 anos, só o fato de você treinar, você já causa um amadurecimento muscular. E por que é importante a gente levar isso em conta? Porque o nosso amadurecimento muscular, ele acontece até os 35 anos de idade. Então, aos 35 anos de idade, a gente tem o nosso amadurecimento muscular máximo, que é a fase onde você consegue tirar o máximo de função desse físico. Só que o problema é o seguinte, quando a gente fala de treinamento físico, principalmente quando a gente fala de treinamento de força, existe um custo muscular para o tempo de treino que você faz. Então, existe um processo contínuo no músculo que é síntese e degradação. Você sabia que teu músculo, ele não é o mesmo de 2 meses atrás? Sabia. A gente tem uma velocidade de síntese e degradação que faz com que a gente tenha um turnover, ou seja, você quebra músculo e constrói na velocidade de 1 a 2% por dia da sua musculatura então inteira. É um negócio abrupto até. Sim. Por dia, 1%, 2%. Então você tem que imaginar que daqui 50 a 100 dias é como se você tivesse uma musculatura musculoesquelética completamente nova, um tecido musculoesquelético completamente novo. É por isso que a gente mede sequência de treinamento mais ou menos em 3 meses, pessoal. Porque na verdade, o que acontece? Demora entre 50 e 100 dias para esse músculo ele se quebrar. A maioria das vezes, ou eu lembro quando eu comecei a treinar, eu achava que músculo nós desenvolvíamos como se fosse um prédio. Então eu vou construindo andar. Então eu vou aumentando, aumentando, aumentando. E não é assim. Por isso que o pessoal fala assim, musculação é ingrato. Não, musculação não é ingrato. Musculação depende de estímulo. Principalmente se você tem um físico num nível suprafisiológico, além do normal. Por quê? Porque é como se, na verdade, você estivesse numa construção de uma casa. Só que imagina uma casa que está em reforma 100% do tempo eternamente. E é assim, eu quero um quarto maior. Então vem um pedreiro quebrando e outro vem atrás construindo. Só que imagina que as situações que você coloca de ambiente anabólico, então a gente chama de ambiente anabólico, a presença de alimentação adequada, suplementação adequada, repouso, treinamento. Então, no ambiente anabólico, o que existe a gente tem, por exemplo, 2 pedreiros para quebrar, 2 pedreiros para construir. Sim. Quando você começa a colocar técnica de treino e técnica de alimentação, você começa a aumentar a função. Então imagina que o seu pedreiro começa a trabalhar, ele vem um amigo, por exemplo, e aí você tem 2 pedreiros para quebrar e 3 pedreiros para construir. Só que aí do que você depende? Você depende de tijolo, de cimento, de madeira. E para o teu corpo entregar isso, depende de um determinado tempo, onde esses caras eles consigam chegar na máxima velocidade de trabalho, que é o tempo entre a mudança da função para a mudança do que é a forma. Então o corpo ele tende a sempre mudar a função. Eu tô conseguindo fazer mais repetição, ou tô conseguindo levantar mais peso, então tá certo. Por quê? Porque logo menos você vai aumentar o que é a sua massa muscular. Agora, não, eu quero aumentar e depois eu vou ganhar força. Não é assim que funciona. Existe uma relação de tamanho e força que é a secção transversa do músculo versus a força que ela consegue fazer. Porém, o que vem primeiro, e isso é importante, não é o tamanho, é a função. E de acordo com essa função, a forma que você trabalha essa função é a forma que você vai conseguir ganhar a função mais rápido,
Por isso que tem todos os intensificadores de exercício, lá a aula do Belmiro, as publicações do Belmiro, e tem as coisas que a gente utiliza para fazer com que essas pessoas elas consigam desenvolver uma massa muscular rapidamente ou desenvolver uma massa muscular muito exuberantemente ou então manter essa massa muscular. Que também é uma coisa que depende do seu exercício. Né? Todo mundo fala, exercício, musculação é uma coisa ingrata, se eu paro, ele diminui. Ué, mas tudo que você para de fazer, você atrofia. E no seu caso, Ed, o que acontecia? Primeiro, você tinha um esporte. Sim. O fato de você ter um esporte significa que no momento de recuperação muscular, você, em vez de estar fazendo recuperação muscular, você está fazendo Treinava intensidade. de novo, né? E você treinava jiu-jitsu pra caramba. Você devia ser faixa azul na época. Acho que tá. Eu era azul. Eu falei branco, mas eu já era azul já. Eu acho que você já era azul em 2011, assim, porque eu tenho anotado aqui. Sim, já era E azul. aí, o que acontece? Você ainda estava naquela fase, naquela gana de fazer o que? A sua graduação. Sim. Então, o que acontecia? Cara, não tinha jeito. Você chegava no jiu-jitsu, você lutava jiu-jitsu. O grande questão da tua evolução é uma outra coisa que a gente estava conversando, que é, primeiro, quando você tinha 67,8, você lutava até... 61. Pois é. Quando você ganhou peso, qual que foi o quanto que você começou a lutar? Qual foi a categoria? Então, foi o que eu tava falando pra você. Eu parei de lutar porque eu tava na época, acho que com uns 8,5, 8,6. Você lutava com um cara muito maior que você. Muito mais alto. O cara encaixava um triângulo em mim que nenhum... Exatamente. Ficou, pra mim, ficou desproporcional. Então, o que tinha? A preocupação que a gente tinha na época é criar uma situação onde você conseguisse, ao mesmo tempo, melhorar fisicamente e melhorar esportivamente. Mas o esporte, ele sempre é um fator limitante do que é a sua forma física. Lembre que um fisiculturista profissional, ele recebe para não trabalhar. Verdade, pra Ele não ficar recebe. quietinho lá. Exatamente, ele não recebe para ele treinar. Ele não recebe pra fazer propaganda, ele é pago para ficar quietinho e descansar e o físico dele ter tempo para se reajustar. E quanto que demora isso? Bom, se a gente for olhar, por exemplo, velocidade de síntese proteica, quanto tempo você acha que você fica fazendo, por exemplo, modificando seu bíceps depois que você faz um treino de bíceps? 48 horas? Mais ou menos 72. Entre 48 e 72. Então, 3 dias. Então, imagina que alguma besteira que dá, vamos supor no seu final de semana. Então, vamos supor, Fernando, que Termina na sexta? Você treinou sexta-feira, só que aí no sábado chegou um pessoal da sua família. Ah, não, vamos jantar. E o pessoal é festeiro. Aí, pô, tá bom, vamos jantar. Aí, em vez de dormir, sei lá, 10, 11 horas que você tá acostumado, você vai dormir 3 da manhã. Em vez de você comer a sua alimentação que você tá acostumado, os caras começaram a te forçar. Não, faz isso, faz aquilo, toma um gole disso, toma um gole daquilo. Não comeu direito. Domingo você já acordou mais ou menos. Essa besteirinha que você fez no sábado à noite, ele já comprometeu o treino de sexta, de quinta, de quarta. Aí domingo você ficou mais ou menos, você não conseguiu treinar. E o que a gente sabe? Nós sabemos que desde 2016, o Brett Schoenfeld ele publicou um estudo falando o seguinte, que, diferente do que a gente pensava, por mais que o exercício ele tenda a modificar o nível de degradação muscular, ou seja, quanto você destrói de músculo, ele também provoca síntese. Antigamente a gente achava que a síntese proteica ela era condicionada à alimentação, ou seja, eu treino e tenho alimentação, faço síntese. Isso não acontece. O que acontece é quando você treina, você tem aumento de síntese proteica independente da alimentação. Então, domingo você não treinou, o que acontece? Você acelera a degradação. E aí tem um problema mais difícil ainda, que fala na técnica de treinamento. O jeito que você treina importa para equilibrar síntese e degradação. E aí a gente fala do pessoal, o treino fofo, o treino forte. A polêmica isso é de importante? sempre. Cara, isso é importante pra caramba. Mas não é uma coisa pra gente pegar e fazer sacanagem. Isso é uma coisa pra gente pegar e orientar a galera. Por quê? Porque quem tá treinando com baixa intensidade tá perdendo músculo e não construindo. Por que isso? Porque a célula muscular que é ativada parcialmente ou não é ativada, ela sofre maior degradação do que aquela que é ativada. Então interessa, por exemplo, quando a gente vai ver a pirâmide de Dessalles lá, o que é a base da pirâmide? Primeira coisa, execução. Para quê? Para você ter o músculo-alvo sendo ativado. Segunda coisa é peso, não é repetição. O professor Tácito Júnior, ele fala, né? Cara, mas a volume é a rainha da hipertrofia. É verdade, mas o peso é o rei. Então você só adianta você trabalhar volume, você está trabalhando peso. Fez o peso, você tem a ativação completa, e aí você faz o volume sobre essa ativação.